Andreas Pereira, um nome que para muita gente já carrega um peso difícil de se explicar. Em 2021 ele chegou ao Flamengo cercado de expectativas, era um jogador jovem, talentoso, mas com uma experiência absurda no futebol europeu. Depois de fazer grandes jogos, o Andreas caiu nos braços da torcida, mas o destino preparava algo que ninguém imaginava. Em mais uma final de Libertadores, o Andreas virou um protagonista de uma noite histórica, mas de um jeito que o torcedor do Flamengo nunca vai esquecer. Aquela final virou uma cicatriz que jamais vai sumir. Era uma bola simples, um domínio que normalmente ele não erraria, mas que os deuses do futebol naquele momento estavam com um roteiro que ninguém poderia imaginar. Em um segundo ele deixou de ser apenas um jogador e virou o rosto de um pesadelo que a torcida nunca esqueceu. Virou o símbolo de um trauma coletivo, uma ferida aberta que ninguém queria revisitar. E mesmo depois de protagonizar o maior erro da história do Flamengo, o Andreas foi perdoado e deixou uma promessa que jamais será esquecida. Eu vou, mas eu volto. Eu estou devendo uma Libertadores para o Flamengo. 3 anos depois, o Andreas retorna ao futebol brasileiro, mas de um jeito que ninguém imaginaria. O cara que se declarava pro Flamengo retorna jogando no Palmeiras, justamente o adversário daquela noite histórica. E pra torcida do Flamengo, ele não voltou como um jogador qualquer, ele voltou como um adversário, ele voltou como um inimigo e como um personagem perfeito para reacender tudo que a torcida rubro-negra tentou enterrar. No dia que reencontrou o Flamengo na final, o destino parecia preparar o roteiro perfeito para um acerto de contas. Dessa vez não teve escorregão, não teve um erro trágico, mas teve uma derrota que vai ficar marcada para sempre na história. E essa final não foi só mais um jogo, foi a confirmação de um sentimento que começou lá atrás. É a ideia de que o futebol dá voltas, de que a traição tem preço e de que certas histórias sempre voltam para o mesmo lugar. E o Andreas, mesmo sem querer, virou o protagonista de um enredo que ninguém imaginava escrever. Então hoje você vai entender o porquê esse jogador, que poderia ter sido apenas mais um no elenco, acabou se tornando uma das figuras mais controversas da história do Flamengo e da Libertadores. Uma história que começa com expectativa, passa por dor, vira raiva e termina de um jeito inacreditável. Então hoje vamos falar sobre o polêmico Andreas Pereira e porque ninguém morre devendo ninguém. Seguinte, bora falar um pouco sobre Andreas Pereira, minha rapaziada, que retornou ao futebol brasileiro e já virou um dos personagens mais comentados do nosso país, isso porque ele teve uma passagem marcante pelo Flamengo. Pô, a gente lembra muito bem daquele fatídico lance, que até hoje eu tenho vontade de dar uma porrada na cara desse maluco. Depois de entregar uma Libertadores de bandeja pro Flamengo, o Andreas voltou pro futebol europeu, voltou pro Fulham, depois, pô, ficou se declarando pro Flamengo, eu tenho que voltar, eu tenho uma dívida com o Flamengo, eu tenho que dar uma Libertadores pra ele. E aí na hora de voltar, ao invés de voltar pro Flamengo, ele volta pro Palmeiras, justamente o time no qual ele tinha entregado uma Libertadores. E é óbvio que a torcida ficaria puta com ele, hostilizou, xingou, e aí, irmão, ele criou um ambiente hostil contra ele mesmo. E na final recente da Libertadores, né, rapaziada, o acerto de contas foi feito, né, cara? O Flamengo venceu, a gente viu o Andreas tomando caneta, não jogando nada, chorando na final, o Flamengo humilhou, zoou o Andreas, provocou e tudo se acertou. Então é o seguinte, hoje vamos reagir a esse vídeo aqui, né, do canal Analisando o Jogo, que é um belíssimo canal, inclusive, recomendo, tá aqui na descrição, tá? Que é o vídeo sobre o Andreas, né? Como um traidor se tornou a maior piada da história da Libertadores. E de fato, pô, o maluco se tornou um personagem atípico, assim, né, pô? Algo impressionante. Mas enfim, tá aqui na descrição o link do vídeo original, dá uma passadinha lá e bora dar uma olhadinha, porque, irmão, o que eu odeio esse maluco é brincadeira. Antes de se tornar um dos personagens mais controversos da história recente da Libertadores, Andreas Pereira era visto como uma espécie de refugiado de talento do futebol europeu. Havia potencial, havia técnica e havia formação de elite. O que faltava, segundo ele mesmo, era um lugar onde pudesse se sentir importante. E nesse cenário, o Flamengo surgiu como a promessa perfeita. O ano era 2021 e Andreas tinha propostas concretas de clubes europeus, Everton da Inglaterra e Fenerbahçe da Turquia. Ambientes estruturados, grandes ligas e estabilidade. Mesmo assim, ele abriu mão disso tudo. O brasileiro, criado na Bélgica, formado no Manchester United, queria algo maior, queria sentir pertencimento.
Ele queria jogar onde o futebol respira diferente. E assim, no dia 18 de agosto de 2021, a sua contratação por empréstimo ao Flamengo foi oficializada. No dia seguinte, assinou o vínculo e renovou com o United por mais um ano como parte da operação. A apresentação no dia 23 de agosto já demonstrava o peso do movimento. Andrés declarou abertamente que considerava o Flamengo o maior time da América. Cara, sabe qual que é a parada, rapaziada? Sabe, tipo assim, todo mundo eu acho que tem aquele jogador que vocês são fã, mas que é meio esquisito, tipo, quase ninguém conhece. Aquele cara desconhecido que vocês, porra, se apaixonaram de alguma forma, que vocês viram um jogo aleatório, ou foi através do FIFA, enfim. O Andrés era esse maluco pra mim, pô. Eu sempre, pô, contratava o Andrés no FIFA, quando ele tava no United, tava jogando no Valência, acho que na Lazio também. Eu sempre contratava o Andrés. Era o meu amuleto, a minha joia, que pra onde eu ia eu levava o Andrés, então eu já conhecia ele, pô. E aí do nada quando o Flamengo, pô, especula, anuncia, eu fiquei feliz pra cacete, mano. Só que aí depois aconteceu essa merda toda e hoje eu odeio esse ser humano. É simples assim, né? Unia paixão, coragem e uma pressão que ele talvez não imaginasse que um dia se voltaria contra ele com tanta força. Na sua estreia contra o Santos na Vila Belmiro, não houve tempo para adaptação. O Flamengo atropelou por 4-0 e Andrés marcou o último gol. Uma estreia perfeita, quase cinematográfica. Ele de fato parecia pronto para viver um capítulo de redenção no futebol brasileiro. E nas semanas seguintes, a sua narrativa seguiu num ritmo crescente. No dia 3 de outubro, contra o Atlético Paranaense, foi decisivo. Participou do gol de Everton Ribeiro, fez o terceiro e foi eleito o melhor em campo. Pô, mano, eu lembro que assim que ele chegou, cara, ele teve um começo muito bom pelo Flamengo, tá ligado? Tipo, pô, foi um começo muito promissor, pô. Tanto que o Flamengo tava, acho que há mais de 3 ou 4 anos, não sei, sem fazer um gol de falta, algo assim. Ele chegou e fez um golaço de falta, tá ligado? Então, assim, pô, o maluco batia falta, batia escanteio, fazia golaço. Era, mano, era assim, pô, jogador perfeito, sabe? Vinha sendo o nosso craque na temporada até a tragédia acontecer. No dia 9, assistência para Pedro e participação ativa no gol de Michael na vitória sobre o Fortaleza. O torcedor começava a enxergar nele algo raro, um meia versátil, técnico, rápido e com um bom chute de fora. As expectativas só aumentavam. A confiança era tanta que no dia 13 de outubro ele encerrou um jejum histórico. Na vitória por 3-1 sobre o Juventude, Andrés marcou um gol de falta. O primeiro do Flamengo após 1.221 dias. Nossa. Desde 2018 ninguém havia convertido. Aquele chute parecia um símbolo. Andrés estava recolocando o Flamengo em trilhos que o clube não via há algum tempo. Em novembro, ainda marcou contra o Bahia e depois contra o Internacional. Era de fato um jogador influente. Não era craque, talvez não fosse unanimidade, mas era útil, intenso, participativo. Ah, mano, eu considerava craque, hein? A nível de futebol, até hoje ele é, tá, pô, por mais que a gente odeia ele, até hoje o Andrés é muito diferente, rapaziada. Tipo assim, pô, você vê ele jogando no Palmeiras, é porque eu sempre falo, cara, o Palmeiras não tem nenhum craque, pô, além do Andrés, tá ligado? Tipo assim, o Palmeiras tem ótimos jogadores, tem bons jogadores, mas de craque, tipo, de acima da média, é o Andrés Pereira, pô, que até um tempo atrás tava voando na Premier League jogando pelo Fulham, tava jogando muita bola, tá ligado? Então assim, eu acho que o Andrés, ele é, mano, pro nível do futebol brasileiro, eu odeio ter que elogiar esse cara, mas ele é muito acima, pô. E de certa forma, começava a criar uma conexão com a torcida. Uma relação que poucos meses depois seria completamente destruída. Porque toda história que caminha para um trauma costuma começar com encantamento. E com Andrés não seria diferente. Foi quando chegou então o dia 27 de novembro de 2021. Nossa. A final da Copa Libertadores. Flamengo e Palmeiras em Montevidéu. O Flamengo era favorito. Andrés era titular. Era a chance de ouro de eternizar o seu nome de forma positiva na história do clube. O jogo foi duro, truncado, tenso. No tempo normal, tudo empatado por 1-1. A prorrogação começou com ansiedade e então veio o lance que mudaria sua vida. Davi Luiz recuou uma bola simples para Andréas pouco antes da linha do meio-campo. Ele erra o tempo da passada, escorrega no movimento e cai. A bola escapa, Daverson agradece, avança livre e marca o gol do título palmeirense.
Cara, mano, cara, que dor no coração, mano. Toda vez que eu vejo isso, puta que pariu. Porra, foi o dia mais triste da minha vida, cara. E sabe o pior, cara? O Andreas era um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo em campo naquela ocasião, rapaziada. O que tava jogando de bola o Andreas, tá? Era brincadeira, porra. Tava dominando o meio campo até ele, porra, o mais fácil que ele costumava acertar, que é algo básico, pô. Um domínio, tá ligado? O cara conseguiu errar, velho. Ali, em 1 segundo, Andreas deixou de ser apenas um jogador. Ele se tornou um símbolo, o autor do maior erro individual da história do Flamengo em uma final de Libertadores. As críticas foram brutais, claro. Rivais, torcedores de outros clubes, parte da própria torcida rubro-negra, memes, ironias, deboche, ele virou uma caricatura, virou piada, virou aquilo que nenhum atleta deseja ser, lembrado eternamente pelo pior momento da carreira. O restante da sua passagem pelo Flamengo nunca mais foi o mesmo. Ele continuou jogando, chegou até a fazer um gol importante contra o Tolima nas oitavas da Libertadores seguinte, mas já não havia retorno emocional. Cara, eu lembro que, só um detalhe, eu lembro que o último gol que ele marca pelo Flamengo foi um puta golaço de fora da área, na fase de grupo da Libertadores, que foi crucial pro Flamengo se classificar. Ah não, minto, foi 1-0, perdão, foi nas oitavas de finais e foi 1-0 com um gol dele, um golaço de fora da área, e aí no dia seguinte ele foi embora. Então assim, o Flamengo foi campeão depois com um gol crucial dele, tá? Então assim, ele teve dedo aí nesse título, tá ligado? A relação com o clube que ele antes havia chamado de maior da América estava quebrada. Apesar disso, ele deixou o Flamengo com uma boa passagem, embora na visão de muitos, incluindo a minha, seja superestimada. Mas saiu acima de tudo como uma figura dividida, competente, porém marcada por um erro tão colossal que apagava qualquer virtude. E o destino, irônico e cruel como só o futebol consegue ser, ainda preparava um novo capítulo para ele. Um capítulo que o levaria ao Palmeiras e de volta a uma final de Libertadores. Essa história estava muito longe de terminar. Mas antes disso, vamos falar sobre a passagem atual dele pelo Verdão de São Paulo. Quando o Andrés desembarcou no clube no fim de agosto de 2025, a sensação era de recomeço. Era como se 4 anos depois do erro que o marcara para sempre numa final de Libertadores, ele estivesse ganhando a oportunidade de virar a própria narrativa. E não foi qualquer clube que lhe abriu essa porta, foi justamente o Palmeiras, o algoz de 2021, o time que se beneficiou da sua falha histórica e levantou a taça enquanto ele desabava no gramado de Montevidéu. Agora, no dia 29 de agosto de 2025, o Verdão investia pesado, 10 milhões de euros segundo o GE, para torná-lo uma das figuras centrais do meio-campo alviverde até 2028. Cara, mano, eu olho pra cara desse maluco, irmão. Porra, me dá raiva, me dá ódio, tá ligado? Mano, esse cara, ele conseguiu, puta que pariu, porra, fazer eu odiar alguém, cara. Mano, meu Deus, cara. A contratação, claro, foi cercada de expectativa. Antes mesmo de vestir o uniforme oficialmente, Andrés publicou um vídeo no Instagram escolhendo a camisa 8, tradicional, que até pouco tempo pertencia a Richard Rios. Era um gesto claro. Ele não vinha para ser coadjuvante, vinha para escrever uma nova história, como fez questão de frisar na apresentação oficial no dia 11 de setembro. Abre aspas. Quero escrever a minha história e ser o mais vencedor possível. Fecha aspas. Isso soava como uma grande redenção. O problema é que com Andreas, a história sempre pareceu mais pesada do que a camisa. 2 dias depois ele estreou em campo, entrando no segundo tempo da vitória por 4-1 contra o Internacional no Allianz Parque. Foi uma entrada discreta, mas útil. Nada que arrancasse suspiros ou que preocupasse os críticos, mas mostrava que ele tinha espaço no time. A primeira partida como titular veio logo na sequência e não poderia ser em cenário mais grandioso. River Plate e Palmeiras, quartas de final da Libertadores. Na ida, em Buenos Aires, o Verdão venceu por 2-1 e Andreas viveu seu primeiro grande momento com a camisa alviverde. Assistência. Ele cobrou com precisão o escanteio que resultou no gol de Gustavo Gomes. Não era um lançamento genial nem um passe mágico, mas um gesto técnico importante e, acima de tudo, útil. Era um sinal de que o meia poderia, enfim, ser protagonista de um lance decisivo
só que agora a favor do seu time. Pô, o nosso mano aqui do canal analisando o jogo, mano, já deu pra perceber que ele também não vai com a cara do Andrés, né? Porque você vê que toda hora ele fala, não, a passagem do Andrés foi superestimada. Não, o Andrés não foi nada genial, nada demais, nada impactante, discreto, não sei o quê. Ele tá errado? Não tá errado, tá? Não tá errado, porra. Tem que falar a merda desse cara mesmo, tá certo. Mas só pra deixar isso bem claro que já deu pra perceber também que ele não vai... Deve ser flamenguista, né? Deve ser Mengão. Porque, porra, pra não ir com a cara do Andrés, deve ser flamenguista. 3 dias depois, no dia 20 de setembro, ele marcou seus 2 primeiros gols pelo Palmeiras num 4-1 sobre o Fortaleza. Ele jogou leve, confiante, recebendo liberdade no meio-campo. O Allianz Parque vibrou com ele. Isso não era pouca coisa. Golaço. Se existia um lugar no Brasil onde ele poderia tentar reescrever o seu nome, era ali. O Palmeiras sabe acolher quem chega disposto a entregar. A sua torcida tem memória seletiva quando o jogador corresponde. E Andréas parecia finalmente ter encontrado um ambiente disposto a abraçá-lo. E foi exatamente por isso que o destino, mais uma vez, escolheu ser cruel. O reencontro com o Flamengo, marcado para o dia 29 de novembro de 2025, na final da Libertadores em Lima, começou a ser desenhado ainda nas semifinais. Quando o Palmeiras avançou da LDU e o Flamengo confirmou a sua vaga, o assunto tomou o país. Andréas Pereira teria enfim a chance de enfrentar numa nova final o clube onde viveu a maior cicatriz da carreira. Era o roteiro perfeito para um final de redenção ou para uma tragédia repetida. Nos dias que antecederam a partida, a imprensa fez questão de lembrar tudo. O escorregão, o domínio errado, o gol de Daverson, o choro, a queda de rendimento, enfim. Mas ele tentava passar uma imagem de tranquilidade. Repetia que estava focado no presente e que o passado já tinha ficado para lá. Só que o jogo em Lima mostrou outra coisa. Mostrou que alguns fantasmas não desaparecem. Mano. Que algumas histórias não se deixam reescrever com facilidade. Cara, pior que essa final, irmão, tipo assim, era uma vingança contra o Palmeiras e contra o Andrés, tá ligado? Cara, porra, era uma vingança que, mano, foi gostosinho, tá ligado? Pô, foi o famoso ninguém morre nos devendo. Cara, ver o Andrés chorando em campo ali, porra, mano, pô, não tem preço, pô, não tem preço, mano. Andréas teve atuação apagada. Ele não errou como em 2021, mas não foi brilhante, não influenciou e não marcou presença. E como se o futebol insistisse em lembrá-lo dos seus traumas, Caneta. Ele ainda recebeu uma caneta de Everton Cebolinha nos acréscimos, lance que viralizou imediatamente. E teve uma do Carrascal também, ainda no meio do jogo, Carrascal deu caneta no Andrés também. Era um presságio do que viria a seguir. E viria mais uma vez a perda de uma final de Libertadores. O herói improvável da noite foi Danilo, zagueiro, reserva, titular apenas porque Léo Ortiz não tinha condições devido a uma lesão. A história parecia escrita para outro nome, mas foi ele quem subiu mais alto do que todos após escanteio de Arrascaeta. O cabeceio foi firme, certeiro, quase definitivo no instante em que saiu da testa. Carlos Miguel só ficou olhando. E Danilo, assim como fez em 2011 pelo Santos, voltou a decidir uma final de Libertadores. Muito foda. Depois do gol, o Palmeiras partiu para o tudo ou nada. A equipe de Abel Ferreira avançou as linhas e tentou acelerar o jogo. Aos 43 minutos, o momento que fez milhões de rubro-negros prenderem a respiração. Vitor Roque recebeu na pequena área e finalizou com perigo. Só que a bola desviou em Danilo no último segundo. Foi a grande chance do Palmeiras no jogo, perdida num instante em que poderia empurrar o duelo para a prorrogação e alterar completamente o roteiro daquela noite. O Flamengo, empurrado por sua torcida, segurou o resultado até o apito final. O estádio explodiu em vermelho e preto. Bandeiras tremulavam, jogadores se abraçavam no gramado e a história estava escrita. O Flamengo se tornava o primeiro tetracampeão brasileiro da Copa Libertadores da América. E o Andrés talvez seja o primeiro cara que tenha sido 2 vezes vice-campeão por 2 equipes diferentes, né? Ou deve ter outra pessoa já, mas o Andrés conseguiu um feito histórico, né? Também teve o Vitor Roque também, é verdade, né? Que foi o Atlético Paranaense 2022 contra o Flamengo e em 25 também pelo Palmeiras contra o Flamengo. Acabei de lembrar também que teve o Vitor Roque. E Andreas, mais uma vez, o vice amargo, olhando de longe o rival erguer a taça. Mais uma vez, ironias, montagens e provocações, inclusive do perfil oficial do Flamengo, que fez alusão direta ao erro de 2021 com a frase "Ninguém morre nos devendo". Com o triunfo, o rubro-negro confirmou a sua hegemonia recente no continente e consolidou esse elenco como um dos mais decisivos da era moderna da competição. Agora com 4 títulos, 81, 2019, 2022 e 2025,
o Flamengo superou Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio, todos com 3 conquistas. Mais do que isso, o Flamengo também obteve o direito de disputar pela segunda vez na temporada o título mundial, trazendo novamente para o horizonte a possibilidade de alcançar o topo máximo do futebol planetário. E essa conquista, claro, teve um gostinho especial por toda essa história que eu contei hoje aqui. Mas o que você acha sobre Andréas Pereira? Será que isso tudo que o Flamengo fez foi exagero ou ele realmente merece isso? Para alguns torcedores, sim. Afinal, foi dele o maior erro da história do clube, que custou uma Libertadores. Já para alguns, não. Foi um erro e ele não merece ser rotulado por isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Cara, belíssimo vídeo, cara. E a minha opinião eu já falei algumas vezes, né, rapaziada? Eu perdoei o Andreas, tá? Depois, assim, acho que no momento do erro, quem não xingou o Andreas é maluco, né? A gente xingou, a gente ficou puto, chorando e tal. Mas depois eu perdoei, porque eu sempre gostei do futebol do Andreas e eu vi que não foi displicência. Foi um erro, mano. Todo mundo erra. E infelizmente esse erro foi no jogo mais importante da temporada, né? Um dos mais importantes da história do Flamengo. O problema foi que valeu, depois ele saiu do Flamengo e tal, e pô, ficou tentando cavar vaga no Flamengo, eu quero voltar pro Flamengo, não sei o que, botou o nome do cachorro de Zico e tal, quero voltar pro Flamengo, falando torço pro Flamengo, eu sou Mengão, aí postava foto com a camisa do Flamengo, no Brasil eu só jogaria no Flamengo e tal, volta pro Palmeiras, justamente pro Palmeiras. Pô, se ele volta pro Santos, tá ligado? Pro Galo, pro Vasco, Fluminense, ninguém, assim, acho que ninguém é foda, mas não teria esse alvoroço inteiro. Mas voltou justamente pro time que, porra, ele protagonizou o maior erro da história do Flamengo. Então, é isso que deixou o torcedor puto e me deixou também, obviamente, puto com ele, tá? Então, cara, o Andrés passou de ser um cara que eu admirava, que eu era fã antes mesmo do Flamengo, pra ser um cara odiado, irmão. Eu, porra, não consigo olhar pra esse rosto, não dá vontade de... Entendeu? Mas enfim, qual é a sua opinião sobre o Andréas Pereira? Um cara que, porra, era uma promessa, era um jogador brilhante, pô, de seleção brasileira, United e tal, virou a maior piada da história da Libertadores.